Boa noite aos nossos queridos amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Aqui estamos hoje, chegando atrasados, para conversar sobre o nosso querido professor Leopoldo Machado de Souza Barbosa. Vamos convidar aí o nosso querido Ronaldo Gomes para aqui estar junto conosco. Estou mandando lá o convite para o Ronaldo. Para adicioná-lo à nossa conversa. Já está mandado o convite e vamos estar aí. Opa! Chegou o Ronaldo aí. Tudo bem, Ronaldo? Muita paz, muita saúde. Boa noite a todos. Gratidão mais uma vez por nos oportunizar, nos assistir, compartilhar e estar aqui conosco, participando principalmente. Muito obrigado. Vamos em frente, meu irmão. Nós estamos aqui, não dá para vocês verem daí, mas com um grande aparato aqui, histórico sobre Leopoldo. Eu estou aqui com um livro de recortes, onde a família do professor Leopoldo, principalmente a professora Leopoldina, junta vários recortes do final do século XIX, quando Leopoldo ainda era criança. Leopoldo nasce em 1891, e princípio do século XX, quando Leopoldo Jair, com seus 14, 15 anos, começa a verificar as suas questões com relação à literatura. Leopoldo era, como minha mãe dizia, nesse ponto ele era metido a besta. Ele não tinha grande escolaridade, mas era um homem que corria atrás da cultura. Então é difícil esmerar muito nisso tudo. Então, aqui no seu livro de recortes, nós temos vários companheiros de trabalho do Leopoldo, mas eu vou começar pela infância do professor Leopoldo Machado, que nasce em 30 de setembro de 1891 e passa por um período dificílimo. Eu já falei aqui que o seu pai se mete na política. Naquela época o voto era aberto, então você votava e a oposição sabia em quem você estava votando, ficava de olho se você estava votando no candidato deles ou não. Era uma situação bem complicada para a gente poder conversar. E desse jeito é a infância do Leopoldo. E o pai dele se mete na eleição, perde e tem uma opção muito, muito tranquila. Ou ele foge ou morre. Não tem outra opção. E o pai dele realmente sai do circuito. Ele vai embora. Vai embora e desaparece. Nós não tínhamos as comunicações de hoje. O nosso amigo Geraldo está aí. Ele sabe muito bem que o crime que o Brasil foi fazendo, porque nós temos um erro grave administrativo. Quando o governante ele quer alguma coisa, o que ele faz? Ele tira o apoio a outras áreas e canaliza esse apoio para aquele local que ele deseja. Isso é muito comum no ser humano. É como se só o que ele quisesse fosse importante. Perfeito. E aí fica difícil, gente. Fica difícil de a gente trabalhar dessa forma.
Quer dizer, não se permite que nós estejamos conversando especificamente sobre o bem de nossa nação. A gente discute o que a gente deseja para a nossa nação. E isso é muito complicado. Os homens devem começar a se despojar, tem que jogar fora essa questão da vaidade pessoal. Vaidade, gente, tem dois trabalhos, né? A vaidade vem e vai, acabou, é rápido. É um processo simples, ela vem e vai. E quanto mais vaidoso o indivíduo for, mais rápido ele se apaga. É simples assim. Não é? Quanto maior for a vaidade, mais rápido ele se apaga e mais rápido é aquele samba que eu já li a letra não, eu sei de cor, do Ciro Monteiro, homem da caixinha de fósforo. Mais alto coqueiro, mais alto é o tombo do coco afinal. Quando tudo é igual, quando tudo termina, com terra por cima e na horizontal. Então esse samba filosófico do Ciro Monteiro dá uma dimensão para a gente do que é esse aprendizado. E o Leopoldo trabalha muito bem no seu caminho humilde de aprender. Eu queria dar um abraço ao nosso querido Marcelo Tupinambá, boa noite. Ao nosso Alexandre Pereira, nossa, tá lá em Minas, grande abraço, Alexandre. Filho do querido amigo Mauro Lúcio. Deise Almeida dos Santos, Rosângela Mendes da Costa, grande abraço. Espero que as travessuras do Neto aí já estejam melhores. Só vi a foto com a mão engessada. Grande abraço ao Lucas aí. Mas isso é próprio de criança calma, tá? Criança que é sossegada, que é tranquila, que engessa a mão. Isso é próprio de crianças light, bem tranquilas. Muito bem. Aí o professor Leopoldo tem essa infância tumultuadíssima. Os irmãos dele, Emílio e Reginaldo, morrem cedo. A minha mãe dizia que a mãe dela contara que eles estavam muito fracos nesse período e esses dois menores tiveram doença e foram embora e nos deixaram, ainda novos. Então, essa é a infância do Leopoldo. E Leopoldo fora de casa trabalhando para ajudar a manter a família, porque ele era o irmão mais velho. E nessa época minha mãe ainda não existia, que é quando ele está lá no interior da Bahia. Eu tenho postado aí para vocês algumas coisas, como a história, para que vocês tenham uma ideia do que é o interior do Brasil. Hoje nós temos essa noção de que o interior do Brasil ainda é sério, e hoje as capitais ainda são sérias, ainda nós temos uma violência urbana muito grande. Vocês imaginam o que era o interior da Bahia lá nos idos de 1905, 6, 8. Isso é uma paranoia a gente conversar sobre isso. Uma nação que eu gosto sempre de dizer, tem gente que diz que no Brasil nunca teve revolução, que no Brasil nunca teve... São totais desconhecedores da nossa história. Nossa região tem muita discussão sobre problemas existentes. Sim. Não se esqueçam, tá? O Rio de Janeiro, se nós pararmos para pensarmos, não chega aos pés das brigas de famílias do Norte e Nordeste, no caso Bahia também, que são brigas que passam de gerações a gerações. O Rio de Janeiro é pinto, o que nós estamos vivenciando aqui é pinto. Claro que o armamento hoje é diferenciado e tudo, mas
Eu digo em relação a brigas familiares que até hoje ainda se encontra essa rixa. Vide Luiz Gonzaga, o Gonzagão, a sua terra lá de Exu, o nome já não é muito convidativo. Não é? Vide o nosso Gonzagão, que saiu de lá porque namorou uma menina da outra família, gerou uma situação complicada para o pai dele, que era o sanfoneiro Januário, e que depois o próprio Gonzagão recebe uma música que diz a ele: Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Quer dizer, ele briga com o pai e vem embora. E se arrepende depois, uma história belíssima. Não vou contar aqui, porque hoje é dia do Leopoldo Machado. E vocês podem pesquisar na internet essa questão do Luiz Gonzaga com o pai, e que depois se repete do pai com o filho, com o Gonzaguinha. Não pelo mesmo problema, mas outra discussão. Parabéns aí ao Luiz Carlos Bittencourt, obrigado pela presença aqui conosco. Jesus abençoe. Vamos em frente. Muito bem. Olha e não vê futuro em milagres na Bahia. Não vê futuro nenhum na região onde ele vive. Ele então vai para Salvador. Em Salvador ele consegue empregos melhores e tal. Nessa época, eu gosto muito de contar esse detalhe. O Leopoldo adorava ler, nunca entrou numa escola regular. Era o que nós chamamos de autodidata, muito comum naquela época. O indivíduo não tinha chance de estudar era para rico, então ele corria atrás sozinho. E o Leopoldo, vou repetir para vocês, o professor Leopoldo, aos 13 anos, trabalhava numa hospedaria, lavava pratos, aos 13 anos. Totalmente proibido esse trabalho pela legislação atual. E ele mesmo continuava a dizer que trabalhar desde criança nunca fez a ele mal algum. Então, às vezes, o legislador fica achando que está fazendo, alguma coisa espetacular, e eu não sei se realmente é espetacular para a criança. É importante que a gente observe o resultado. O legislador devia ter uma ótica da lei e depois verificaria a aplicação da lei, as melhoras que tivemos, o que ela rendeu de bom, de belo, de útil, de glorioso. Porque não adianta você ficar... criou-se uma situação em nossa nação que você tem que criar lei toda hora. Lei para isso, lei para aquilo, lei para... E você não se preocupa se as leis em vigor estão sendo devidamente aplicadas. Então você fica com o Congresso Nacional, lei, tome lei, tome lei, tome lei, e nem se consegue aplicar as que já existem. Complicadíssimo isso, gente. Poxa, a gente tem que dar uma arrumada geral na cabeça. Aí a prefeitura vota uma legislação que entra em conflito com a Constituição. Ronaldo, tem um chiadinho aí, depois se você quiser dar uma olhada. Tem um chiadinho pequeno, desde que eu estava vendo se parava. Ó, agora parou. Diminuiu. Tá bem pouquinho. Parou. Parou completamente agora, obrigado. Então você fica criando legislação, 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 e não verifica que se aqui já existe, está sendo bem aplicada. Então o professor Leopoldo trabalhava, a partir aí dos seus 11, 12 anos, trabalhava para alimentar a família. E hoje vocês têm esse mesmo tipo de criança trabalhando para ajudar a família. Muito embora proibido, mas vocês continuam tendo. E aí?
é uma análise que nós devemos fazer. Aliás, queria dar os parabéns ao professor Newton, porque esses moldes que nós temos hoje, conselho tutelar e tudo, o professor Newton montou todo esse sistema, mandou para Brasília, tá? Eu estou dizendo isso porque eu conheci o projeto antes, nunca recebeu nenhum oi, alguém em Brasília recebeu o projeto do professor Newton, colocou na íntegra conselho tutelar, conselho municipal de assistência à criança e adolescente, e colocou isso como lei. Jamais o professor Newton recebeu sequer um muito obrigado ou um parabéns. Eu, toda vez que vejo essa legislação em vigor, eu me reporto ao meu querido pai, professor Newton Gonçalves de Barros. E ele conta isso num dos seus livros, Manso como as Pombas. Muito bem. Tá chegando uma turma boa aí, né, Ronaldo? É festa. É rua. É na rua. Pois é, e vai rolar a festa. Covid. Muito bem. Aqui, ó, o Bílio Alves nos manda um grande abraço, grande Paulinho. Nosso querido Edgar Maciel, lá de Ricardo, também. Que seja um dia feliz para vocês. Obrigado, Edgar. Professora Rosane esclarece que o neto está muito bem, mas com muitas travessuras. Excelência, professora Rosângela, que bom que ele está fazendo travessura. Agradeça a Deus. Tá? Que bom. É isso aí. Tá, esse negócio, se eu tiver algum neto quietinho no canto, então eu já estou preocupado. Tem que o neto esse clima. Muito bem, o professor Leopoldo está trabalhando lá na hospedaria e ele tinha um caixeiro viajante. O que era o caixeiro viajante? Aquele vendedor que visitava as cidades vendendo suas mercadorias. E um dia esse caixeiro disse para ele, isso já em Salvador, você não sabe ler, garoto? Aí meu tio não. Ele falou, então eu vou ensinar você a ler. E o professor Leopoldo aprende a ler 10, 11, 12 anos, graças a esse caixeiro viajante, que infelizmente eu não tenho o nome. Mas, tal qual o monumento dos pracinhas aqui no Rio de Janeiro, Deus sabe seu nome. Muito certeza. Obrigado, né? Com certeza. E aí ele começa a aprender. Um dia ele está lá na hospedaria, aí chega uma rapaziada lá metida a saber tudo. Aquela época é a época das charadas. Aquelas as revistinhas até hoje, palavra cruzada, tem as charadas, que virou um deshábito para a geração de hoje. E um rapaz lá conversando com outro, diz assim, aí, mata essa charada aí. Em meio à sociedade, a honra cambaleia. Em meio à sociedade, a honra cambaleia. Aí o Leopoldo está lá na cozinha, lá lavando o prato, grita lá de dentro, ébrio. Aí o indivíduo lá jantando lá na sala diz assim, ô, quem é que falou ébrio aí? Esse garoto aí, não. Quem é que já havia ensinado essa para você? Aí o professor Leopoldo, não, ninguém me ensinou não, eu matei a charada. Aí disse assim, então me explica a charada. Aí ele explicou, em meio à sociedade é. A letra E está no meio da palavra sociedade. Em meio à sociedade, a honra, brio, cambaleia, ébrio. Aí o cara, não é possível, rapaz. A criança da sua idade não pode matar uma charada dessa. Vocês vejam que hoje, até para quem está nos ouvindo aí, vê que é uma charada que não é uma coisa simples de matar. E o seu Leopoldo mata isso aí. Aí, esse outro caixeiro viajante também passa a apoiar o seu Leopoldo. E assim ele vai fazendo o seu conhecimento cultural. Tá? Isso está no livro de memórias dele, nas memórias da professora Leopoldina.
e nas narrações verbais transcritas pela minha mãe, da mãe dela. Porque aí ficou um núcleo familiar muito pequenininho. O João Leopoldino sai do núcleo, que é um dos irmãos Leopoldo, é o segundo, e vai trabalhar, casa cedo, constitui uma família nova, e fica o segundo núcleo, com o meu... O Leopoldo até Nova Iguaçu, chega a morar aqui em Nova Iguaçu, porque o pai retorna, a minha avó o recebe de volta 18 anos depois, e 18 anos depois nasce minha mãe. Mas meu avô já retorna para casa sem nada, né? Ele retorna porque ele não tinha realmente para onde ir. Retorna caído, quebrado, doente, e minha avó passa a tratar dele. E isso hoje em dia é mais comum do que vocês pensam, tá? Eu conheço muita gente que o marido abandona a família, vai viver, morar com outra, etc. Quando fica doente, eu conheço muita gente assim, não é pouca não. Eu também. Fica doente, você também, né, Ronaldo? Fica doente, geralmente a família que ele constitui dá um tombo nele, toma o que ele tem e o que ele não tem, e ele, perdido no mundo, doente, retorna para a família que ele havia constituído. E o recebe. Tá? E essa família o recebe normalmente com reservas. Mas a esposa recebe bem. É natural. É interessante isso. É uma análise que a gente tem que fazer, porque é um respeito muito profundo, é um desprendimento muito profundo dessa mulher que alguém a despreza e depois volta precisando dos seus favores e ela recebe de volta. É importante que a gente faça essa análise. Isso acontece na minha família. Aliás, na minha família eu tenho mais de um caso, hein? Não na família ali do Leopoldo, mas na família do pai, etc. Eu tenho mais de um caso com essas características. Quer dizer, isso mostra que é uma coisa da sociedade brasileira. Ao contrário do que as novelas mostram por aí, né? Muito bem. Aí o nosso Leopoldo Machado começa a participar de saraus, começa a se meter em questão de cultura, aí ele parte por uma visão mais ampla de vida, uma visão cultural maior. E é um espetáculo isso, porque ele vira um cara voltado para as letras e para as artes. Lá na Bahia ele já consegue escrever no... O Malho era a revista de destaque na época, tinha o Malho aqui do Rio de Janeiro, mas ele escreve no Malho da Bahia. E começa a fazer aqueles saraus. Nesses saraus, ele conhece o José Pititinga, nesses saraus. E com Manuel Quintão, que inegavelmente é uma das canetas mais bonitas da língua portuguesa, uma literatura semelhante ao linguajar de Coelho Neto, por exemplo, de Euclides da Cunha, aquele português bem rebuscado de narração. Quem estiver escutando a gente quiser saber, é só entrar aí. Qualquer texto aí de Euclides da Cunha, de Coelho Neto, etc., você vai ver o quão rebuscado era o linguajar daquela época. E nessas conversas, um dia ele é convidado para ir a um estudo. Nessa época o Leopoldo é ateu. Ele não consegue entender um Deus com ódio, um Deus vingativo. Ele é 100% contra. E tem duas questões para ele que são insanáveis. A questão do Deus, é quando alguém diz assim, não, você está provocando a ira de Deus. Ele não conseguia nem que se fizesse essa proposta. Ira de Deus, eu não consigo entender isso. E a segunda proposta,
do professor Leopoldo não conseguia entender que uma pessoa morresse e fosse para um inferno ad eternum. Está condenado à morte, foi para o inferno e acabou. Vai ficar lá gemendo, vai ficar lá sofrendo indefinidamente. Até quando? Indefinidamente. Essas duas propostas, as propostas, seu Leopoldo não concorda. Tá? É o credo de cada um acredita naquilo que deseja. E o seu Leopoldo sempre partiu de um princípio interessante. Ele sempre disse que Deus nos fez colocando a razão aqui, colocando o coração no meio e colocando o sexo lá embaixo. E ele dizia que essa razão do corpo humano era a nossa razão de vida. A última coisa que vinha para nós era o sexo. A razão vinha, inclusive, acima do sentimento. Até o amar tem que ser precedido de razão do amor. Esse é o raciocínio dele, é a ótica do professor Leopoldo. Como o programa é para ele, eu não estou entrando em detalhes, eu estou conversando sobre o professor Leopoldo. Isso aí. E ele fica nesse ambiente, e lá na casa, nesse estudo lá do que o Pititinga e o Quintão convidam o Leopoldo, eles estão estudando lá uma obra psicográfica de Zilda Gama. E estão lá estudando a obra de Zilda Gama, e o Leopoldo começa a gostar daquela literatura, e aí vira espírita. E vira de armas e bagagens. Na sombra e na luz. Psicografia de Zilda Gama. E ele embarca, gente, com armas e bagagens nessa questão da doutrina que ele professa. E vai até o final da vida abraçado a essa doutrina, né, que é o espiritismo reencarnacionista, abraçado por ele. Muito bem. Essa conversão do Leopoldo pela lógica não atrapalha a sua vida intelectual. O hino do Colégio Leopoldo é um hino amoral que ele faz ainda na Bahia. Aqui é o Templo Augusto da Verdade, a Catedral Excelsa do Saber, almas cheias de ardor e mocidade, entrai, vinde aprender. Então esse hino amoral é o hino do Colégio Leopoldo hoje, que recebeu a música da irmã dele, professora Leopoldina. E o seu Leopoldo termina, estou só conferindo aqui se é o mesmo hino, tá? A escola, essa estrofe não consta do nosso hino. A escola é uma oficina, dela importe a bússola que o homem há de guiar. Pela existência afora, como um forte, sem da rota do bem se desviar. Essa estrofe está no hino moral original, mas não está no hino da escola. Ele não trouxe por ir na escola. E ele fez essa letra, mandou gravar em mármore e colocou na varanda do colégio. Até hoje, volta e meia, a gente olha, tem alguém ali lendo a estrofe do hino da escola. Até hoje. Vocês vejam como é que as palavras que ele colocou no hino continuaram seguindo até os dias de hoje. Muito bem, Ronaldo, se você quiser dar aquela olhadinha de novo aí no som, eu estou tentando não cortar por causa dele, mas ele continua aí chatinho, de vez em quando é mau contato só, aí de repente arruma o contato e ele fica pleno. Oi? Falhou, voltou, acabou, sumiu todo agora. Alguém manda também um recado para mim aqui pelo chat, aí bom, tá incomodando, aí eu falo. Se ninguém falar nada, eu continuo. Muito bem. Aí o professor Leopoldo
vai para Salvador, começa esse estudo, e aí o Quintão diz para o Leopoldo o seguinte: Leopoldo, o almirante Paim Pamplona dirige lá a Federação Espírita do Rio de Janeiro, vou mandar uma carta de você para lá. O Quintão era um camarada bem de situação econômica. Ele paga a passagem do seu Leopoldo, manda o seu Leopoldo para o Rio. Aqui no Rio de Janeiro, ele novinho, começa a trabalhar como professor no Colégio Nacional, ele é investido na função. E depois manda trazer a família. A professora Leopoldina e a professora e a mãe, Ana Isabel. Aí eles vêm para cá, vão morar no Meier, e lá no Meier o almirante diz assim: Leopoldo, eu vou abrir um colégio lá em Paraíba do Sul, você podia dirigir essa escola. Aí o Leopoldo vai para Paraíba do Sul e inaugura lá o Colégio Nacional, no prédio onde hoje é a Prefeitura de Paraíba do Sul. Você observa que o cara não para. Enquanto ele está no Rio de Janeiro, morando no Meier, ele participa da geração Trianon, que é a geração que se reunia ali na Praça Tiradentes, que era o centro cultural ali perto do hoje Teatro João Caetano, e ali se discutia peças de teatro, se discutia poesia, até tarde da noite ali na praça. O meu avô, o Alberto de Barros, pai do meu pai, também chegou a participar dessas rodas culturais. Aquela turma de chapeuzinho de palha, de roupa branca, bengalinha, né? Aquela turma se reunia muito para conversar sobre questões culturais. E o seu Leopoldo não abandona. Por isso ele escreve poesias, que são muitas, escreve vários livros de poesias, como Ideias, por exemplo, e vai tocando a sua vida no Rio de Janeiro, vai para Paraíba do Sul, casa, em 27, e de lá ele retorna para Nova Iguaçu por uma proposta do Coronel Alberto Melo. Então ele já vem para criar a sua segunda escola. A primeira foi o Nacional lá, e vem para criar o Colégio Leopoldo em Nova Iguaçu. E aqui no Colégio Leopoldo em Nova Iguaçu, ele tem uma série de criações únicas e vai fazer do Colégio Leopoldo seu alicerce. Eu devo ler para vocês, breve, algumas obras dele lá em Paraíba do Sul, onde ele escreve do jornal O Trabalho, e aqui em Nova Iguaçu ele junta com o nossos amigos do Correio da Lavoura. Eu gostaria só de dizer uma coisa para vocês. Todos esses que ele se junta são negros. Todos. Os fundadores do Correio da Lavoura são negros. A turma do O Trabalho lá de Paraíba do Sul são mulatos. Ele é mulato porque o meu avô é negro. Então às vezes eu vejo aí um vitimismo. Claro que tem os casos específicos, mas existe o chamado vitimismo, né? Você vira sendo vítima da sociedade. Isso é um discurso que, com todo respeito, ele vai cansando às vezes. Porque você coloca tudo de ruim que aconteceu com você nas costas de alguém. Isso aí foi porque meu pai não me ajudou, isso aí foi porque meu tio não me ajudou. Eu tenho uma tática para isso, sabe, Ronaldo? A pessoa, quando começa com esse discurso comigo, eu peço licença, vou beber um copo d'água, entendeu? Eu vou fazer outra coisa. Eu não tenho aguentado muito essa questão do cara vítima para provocar a peninha de todo mundo. Porque eu sempre fui da opinião de que você tem que correr atrás, né? E de preferência, se puder, corra à frente. É isso aí. Não corra nem atrás, corra à frente. Para você poder chegar com a sua proposta.
E essa questão de você discutir eternamente aquilo que alguém deixou de fazer é uma proposta de vida também. Vocês observem que quando alguém chega em alguns lugares, a gente que trabalha muito com a questão da assistência social, etc., o camarada geralmente chega pedindo ajuda, mas ele quer que você, que a instituição, que o seu dinheiro faça o que ele quer. Ele não admite que você mexa uma vírgula no planejamento dele. Mesmo que você, com a sua experiência, observe que aquilo ali não vai dar certo. E esse eu acho que mais Mas ele não criticam. quer... Ele não faz nada por ninguém e ainda quer criticar o que ele não faz, o que o outro está fazendo. Olha que interessante isso. É interessante. Né? Criticar a ajuda que está recebendo. Isso é assustador, gente. Essa educação nós temos que brigar para mudar. Quem tem aí, quem é empregador, tem que ensinar o indivíduo desde cedo a conquistar. Não tem que dar nada para o indivíduo, ele tem que conquistar gradativamente. Senão, gente, a coisa não funciona. Senão a coisa fica difícil. Tá? Fica aí o meu conselho de experiência de 71 anos trabalhando nessa área. O Lar de Jesus, o abrigo do professor Leopoldo, raramente recebia ex-internas que voltassem lá para ajudar o Lar de Jesus. A gente conta no dedo. A pessoa retornar ao Lar de Jesus para agradecer o que foi feito por ela e ajudar para que o Lar de Jesus continuasse. Aqui no Colégio Leopoldo é igual. O indivíduo é ajudado, ele vem numa condição difícil econômica, vem para o Colégio Leopoldo, aqui ganha um status cultural. Esse status cultural que ele recebe faz com que ele galgue economicamente destaques na vida e não tem nenhuma gratidão pela escola. E isso está se transformando numa atitude normal. E se procurar a escola, é porque não conseguiu resolver de outra forma e quer que a escola continue ajudando como ajudou a ele. Isso é uma deformação de caráter que o Brasil criou e que ele precisa modificar. Eu ria muito outro dia, não vou citar qual foi o governo, qual foi o Estado, porque realmente não interessa. A discussão é a atitude de um grupo de crianças que, para voltar à aula presencial, recebeu máscaras. E a atitude dos pais e das crianças, e pior, dos repórteres, foi de entrevistar e ver o deboche. Olha como é que essa máscara tá grandona aqui, ó, tapa até meu olho. Tá. Quer dizer, uma coisa que foi doada, deboche, debochando do que eu recebi de graça, que eu não fiz esforço nenhum para receber. Ronaldo, isso é um retrato de uma sociedade doente, grave, onde você tem que doar tudo. Isso é horroroso, gente. O indivíduo não tem que conquistar nada, a sociedade tem que dar tudo. Tem que dar escola, tem que dar comida, tem que dar condução, tem que dar... Esse a conquistar o quê? Pergunto eu. E eu olho para uma das... Superviciência, né? Fica nisso. Submisso. Aí você olha para o Japão, uma das potências do mundo. Queria pedir a vocês que olhassem as fotos do Japão logo após o término da Segunda Guerra Mundial, quando eles recebem as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki principalmente. Você não tinha sequer local para viver.
Isso na década de 40. O Japão hoje desponta, se não me falha a memória, o Brasil é a quarta, era a quarta até 2018. O Japão era a terceira, com dinheiro emprestado aos Estados Unidos em títulos do Tesouro. Pouca gente sabe disso. O Brasil é o quarto, tá? Em 1918. O Michel Temer, quando termina o governo, compra mais letras ainda do Tesouro americano, totalizando mais de R$1 trilhão. Procurem, não acreditem em mim não, procurem e leiam. Então, às vezes, o que a imprensa coloca, Ronaldo, não tem nada a ver com a realidade. E o professor Leopoldo foi criado nessa ótica. O Estado não me dá nada, eu tenho que conquistar tudo. E conquistou. Tanto que eu estou aqui, ele nasceu em 1891, eu estou aqui no terceiro século, né? Século XIX, século XX, século XXI, estou aqui falando da obra de Leopoldo Machado. De vez em quando ainda escuto que vender isso aí, viajar e não... Mas primeiro que isso aqui não é meu, isso é um legado. E segundo que eu não me anima esse negócio de só viver viajando e gastando dinheiro. Há uma proposta de por que existimos e que nós temos que respeitá-la. Qual é o nosso compromisso, qual é a nossa proposta, o que nós temos ainda por fazer. Você recebe um legado, tem que... até que o outro assuma o leme do barco. Jesus nos adverte que uma vez colocada a mão no arado, não cabe largar. Ninguém mandou colocar a mão no arado, a opção foi sua, você colocou, você tem que tocar. Então, muito bem, Leopoldo é esse cara sensacional. Está aqui a Rosane Ribeiro mandando um grande abraço para nós. E a gente seguindo, está aqui a Doris também aplaudindo. Eu queria dizer a vocês o seguinte, não estou fazendo aqui nenhuma pregação ideológica, nenhuma pregação doutrinária. Eu estou aqui simplesmente mostrando a vocês o que é um homem conseguir o sucesso. Não um sucesso plenamente econômico, que inclusive ele conseguiu, porque ele não pede dinheiro a ninguém para tocar sua vida, tocar suas viagens. Ele ganha o seu dinheiro e muito bem. Compra suas propriedades, né? Ele toca o barco muito bem. Mas esse indivíduo chega aí no meio da vida e já está com uma escola aberta em Nova Iguaçu, já abre um albergue noturno em Nova Iguaçu para as crianças que dormiam na rua, perdoem, para os adultos que dormiam na rua, perdoem aí o meu erro, albergados. Tinha aquele negócio do trem, o Geraldo, se tiver aí, vai confirmar. Acabava o último trem, quem não pegou dormia na estação, dormia na rua. E o Leopoldo cria ali, no Fé, Esperança e Caridade, o albergue noturno. O albergue. Cria no K11 uma escola pública para quem não podia pagar o Colégio Leopoldo, muito embora aqui existisse alunos de graça, mas mesmo assim ele cria uma escola pública no K11 e cria também uma escola pública no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que é a Escola João Batista. Ele ainda batiza lá com o nome de João Batista. Então esse homem, aqui, num pedacinho pequeno, ele cria 3 escolas. 2 públicas, bancadas pelos recursos, e uma particular, que era o Colégio Leopoldo. Então acho que isso aí dá para vocês a dimensão da cabeça desse homem. Tá? Um homem com uma visão de sociedade diferenciada. É esse prédio principal aí, né, Paulinho? Esse prédio principal aí a curva na esquina. Esse prédio é de 1935. Ele constrói 5 anos depois de fundar o Colégio Leopoldo em 30. Ele constrói em 30 lá fora.
lá perto da Catedral de Santo Antônio. Sim. Aí consegue empréstimo na Caixa Econômica, e compra essa área aqui, e tem uma parte dessa área que é da esposa, que o sogro dele anexa a escola, e aí ele constrói esse prédio. Quem chegar aqui no Leopoldo vai rir muito, porque ali na frente ele colocou umas placas de mármore, uma delas com os versos, e a outra placa é a data de fundação e o construtor. Vocês vão rir muito, porque onde tem o nome do construtor, ele mandou raspar. Porque o prédio ficou todo torto, desalinhado, deu vazamento em chuva, foi um negócio horroroso. E ele foi lá e errou o nome do construtor, e eu nem sei quem é, gente. Porque ele apagou completamente, vocês vão ver lá 2 listras, né? Totalmente apagado. Um tchau. E quem construiu o prédio levou o dinheiro dele e fez construção ruim. Eu vou parar por aqui hoje. Nós retornaremos na sexta-feira. Amanhã aqui não estarei, porque amanhã eu tenho uma gravação. Eu queria até pedir a vocês que visitassem Paulinho Leopoldo Barros, o nosso canal do YouTube, tá? Hoje eu cheguei aos 102 seguidores. Obrigado, senhor. A gente não faz propaganda de TikTok, a gente não está brigando por monetizar nada. Então quem vai lá e bota o seu nomezinho e se filia é porque gostou. Então nós fizemos 2 trabalhos grandes, amanhã vamos fazer mais um. O primeiro trabalho foi sobre Tinguá, o que significa, o que é Rebi, o que representa. Agora nós teremos depois fizemos um segundo trabalho que é sobre a água, interessantíssimo para você que não sabe como é que a gente recebe a água aqui, de onde vem, como vem, que eu também não terminei, não falei no Carlos Lacerda, que é quem constrói aquela estação de tratamento do Guandu, que segundo o próprio pessoal do Guandu afirma que ela é do mundo, né, se você contar toda a área de captação. Então, inegavelmente, é um trabalho para você, estudante, para todos vocês. Geraldo está sempre me ajudando. Eu acabei o trabalho, voltou a chiar aí de novo, Ronaldo. Eu acabei o trabalho, parou. Eu acabei de fazer o trabalho, falei na usina de fontes, porque o projeto primeiro era de geração de energia. Imediatamente o Geraldo mandou para mim uma foto da usina de fontes do ramal ferroviário. Porque sem o ramal ferroviário você não podia construir nada. O trem é que levava tudo. E o Geraldo, estou convidando de novo, compareça ao Colégio Leopoldo, para a gente montar aqui numa sala esse trabalho do Museu Ferroviário com você, tá? Aqui na nossa região. Importantíssimo, porque o Rio de Janeiro, capital da República, tinha 3 estações na inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II, e o nosso Recôncavo Fluminense, em especial a Vila de Iguaçu, tinha 3. Machambomba, Queimados e Japeri. Então essa região aqui é importante. E nós temos que dar a essa região a importância que ela merece. Essa região nunca foi um mero subúrbio do Rio de Janeiro. Sempre teve vida própria. E a gente tem que contar essa história. E você, Geraldo, é o cara para me ajudar. Mandou também uma foto que eu nunca tinha visto da estação de Sacra Família do Tinguá. Maravilha. Eu estou aqui, a colaboração do Geraldo tem sido fabulosa, viu? Muito obrigado, Geraldo, por tudo. Vilma Afonso Ferreira, que já foi manauense por opção, já esteve lá morando em Manaus um período, depois voltou para cá. Um grande abraço, Vilma. Saudades, apareça aqui no colégio quando desejar.
Sarinha Freitas, sempre junto com a gente. Noite de paz para todos, gratidão, saúde. Obrigado, Sarinha, você continua aquela menina com o mesmo sorriso, com a mesma simpatia dos bancos escolares. Um grande abraço a esse jurista ímpar, que é o doutor Edson Ferreira. Um grande abraço a ele. Doris Almeida, tá ok, estamos indo. Ronaldo, suas considerações finais. Eu vou, se não me engano, eu já falei sobre ele, mas se não falei, ou se falo, o que é bom pode ser repetido. É de Ariano Suassuna. São frases belíssimas, pensamento. Olha, vale a pena. O vídeo dele no YouTube é maravilhoso. Bom, ele diz assim, em uma delas: não sou nem otimista, nem pessimista. Os otimistas são ingênuos e os pessimistas, amargos. Sou um realista esperançoso. Sou um homem da esperança. Sei que é para um futuro muito longínquo. Sonho com o dia em que o sol de Deus vai espalhar justiça pelo mundo todo. Belo pensamento dele, bela frase. Que Jesus os abençoe, muita paz, saúde, gratidão mais uma vez, e até sexta, que amanhã o Paulinho vai estar ocupado na gravação. Muita paz, nosso carinho por todos vocês. A vocês aqui no recorte do seu Leopoldo, está aqui um soneto belíssimo, não vou ler todo pelo adiantado da hora, outro dia a gente lê. Mas ele termina nas duas últimas estrofes, que são tercetos, do soneto, ele diz assim: na criação de Ofélia foi moldado o conjunto das formas untuosas, junto das quais se torna o jaspe escuro. Um seu sorriso doce e imaculado, raio de luz filtrado dentre rosas, bastara acortar todo um futuro. José do Patrocínio. Jesus os abençoe e até sexta-feira com mais um Reflexões. Amém. Fiquem com Deus, orai e vigiai, cuidado com o Covid, que ele está aí firme e forte.